casa, como por causa da nova determinação do nosso bispo, né, de rezarmos sempre o terço a cada missa, né, antes de cada missa, e fazer aquela pequena catequese. Então eu pedi a compreensão dos senhores que nós não vamos ler as intenções coletivas, porque assim é muita coisa, não tem como fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, assim como o nosso bispo pediu a catequese, né? Esses minutinhos antes da missa, e são os minutos exatos da leitura das intenções coletivas. E eu mencionei que faria apenas estar aqui o livro, né? Comigo, já olhado, e fazer alguns destaques, às vezes de algum aniversário, como aniversário da dona Luísa Maria da Cruz de Paula, que fez seu aniversário ontem, e Tames da Aparecida, completou 88 anos. Então, 2 aniversários que fazemos o destaque, além de todas aquelas intenções de pedido de saúde, de ação de graças e tantas outras preces que cada um pede para escrever no caderno das intenções. O terceiro domingo da Quaresma, seja com a leitura da Epístola de São Paulo aos Efésios, que traz ali não só apenas um assunto, né, mas também o Evangelho, que ele é bem diferenciado também, ou variado, melhor dizendo, né, onde ele manifesta ali assuntos de vida espiritual, quando nós falamos do ponto de vista da vida interior, vida espiritual, como estamos fazendo os sermões, desde quando começamos o tempo comum, né? Então, traz vários assuntos de caráter de problemas espirituais, como aquele demônio mudo, ou o tipo de possessão, como se expulsam os demônios, né? O estado de piora, né? Quando a pessoa acaba não vivendo realmente todo o coração para Deus, depois de ter sido tomado pelo demônio, né? Nossa Senhora adverte esse estado de piora, né? Onde ele coloca 7 espíritos piores do que aquele que já foi expulso, né? Então a pessoa está no estado de ruína, né? Fica no estado lastimável. E depois ainda ajunta-se mais um outro assunto, né? São 3 assuntos nesse evangelho, em aquele louvor daquela mulher do meio da multidão, depois de escutar tantas doutrinas, né? Tantos ensinamentos, ela espontaneamente fez esse louvor à mãe de Jesus, né? Aí Jesus aproveitou esse louvor, com certeza muito válido, muito autêntico, reconhecer que aquele que estava ensinando tem uma origem, né? Então assim, ele não veio sozinho assim, sem mais sem menos, e apareceu lá no meio deles, né? Então assim, tem um pai, teve uma mãe, né? Então por isso, tem uma origem, aquele homem extraordinário que estava lá ensinando coisas nunca faladas nem ouvidas antes, né? Sobre os mistérios da vida interior, da vida do reino dos céus, né? E depois aí Jesus vai e coloca o fato de, mais feliz ainda, além de ter qualidades, pessoas com boas qualidades que transmitem um ao outro por geração da família, né? Aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, mais feliz ainda, com certeza. Aí já é um plano espiritual, tudo que demanda o plano espiritual tem maior excelência que as coisas nobres e importantes da vida humana e natural. É bem compreendido isso, né? Então, com certeza é a distinção do plano espiritual e do plano natural, que sempre vai ser muito mais benéfico para a alma, mais feliz para a alma, essas verdades. Dentro do assunto da epístola, nós temos primeiramente a questão do fato de imitarmos Deus, andando no amor. E depois São Paulo faz as suas advertências com relação a problemas morais, ou os problemas das nossas chagas do pecado original, que são as concupiscências, e que elas são idolatrias. E aí depois ele vai dando todo um discurso, alertando também o perigo de condenação,
quando a pessoa não trabalha para expiar isso, né? Para diminuir essas chagas através de uma vida interior, de constante conversão, de trabalho de purificação do seu ser. Então são dois assuntos variados também na epístola. Teríamos 5 temas, só com a epístola e com o evangelho, tirando umas partes dos salmos que também dão outros temas muito curiosos, muito interessantes. E dentro desses vários assuntos de vida espiritual, de doutrina, colocado por nosso Senhor, eu vou ficar apenas com esses sede imitadores de Deus, como filhos muito amados. Por isso andai no amor. Andai no amor. Que amor? Naquele amor com que Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós a Deus, como oferenda e sacrifício de suave odor. Então é esse amor de vida espiritual que eu gostaria de colocar para nós, que é um assunto muito raro de ser tratado. Acho que nem em retiro falado isso, né? Porque são questões mais assim sistemáticos, né? De conhecimentos de teologia sistemática, de detalhes, né? Mas são conselhos realmente muito profundos de vida espiritual. Pena que nós temos pouco contato, né? A providência está permitindo que eu possa conseguir fazer esses encaixes com os assuntos dos temas do domingo, né? Para que possa colocar um pouco a luz e o conhecimento de certos detalhes do organismo da vida espiritual. E aqui a virtude da caridade. Então nós temos matizes de conhecimento da virtude da caridade, e o fato de como Cristo nos amou e ser oferenda de sacrifício e odor a Deus e a nós, né? Então aqui a virtude teologal da caridade em grau heróico. Nós percebemos que a palavra de Deus, ela é passada para nós, esses assuntos de São Paulo, né? Subentendendo que o público já é um público de vida espiritual, de muita vida espiritual. Por isso quando ele diz: sede imitadores de Deus e andai no amor, como Cristo nos amou. Então ele está pedindo que nós cumpramos essa tarefa. Isso supõe vida interior bem profunda. Por isso é no nível dos adiantados ou dos perfeitos, quando nós estamos aqui estudando teologia ascética e mística, também no nível das almas perfeitas, que pode se encontrar essa capacidade de andar no amor, fazendo-se oferenda e sacrifício de suave odor como Cristo a Deus e ao próximo. Então assim, não é para... Vamos colocar as classificações das idades da vida espiritual, né? Do Padre Garrigou Lagrange. Então 3 idades, né? Tem a idade dos iniciantes. Não é para decepcionar e nem desanimar, mas todos nós somos iniciantes. O grau e as qualidades e as virtudes, assim, nós somos iniciantes. E aí quando essa palavra de hoje bate no nosso ouvido, aí a gente fica assim meio... Que nem os apóstolos, quando Jesus falava de certas coisas, eles ficam assim, escutam, mas assim, não fala a nós, porque não entra na nossa realidade, do nosso grau de iniciante. Por isso que muitas vezes ela não sei, escutamos, é bonita, mas ela não nos constrange, levando realmente à prática, para ser bem-aventurado, né? Ouvir e praticar. Então assim, porque não é para o nosso nível isso daí. Então nós precisamos ser de maneira pedagógica, espiritualmente falando, conduzida a chegar a um grau de adiantado, de perfeito, para conseguir ter essa virtude heróica. Aí o autor, então, nesse capítulo desse estudo de ascética e mística, o Padre Garrigou Lagrange, ele coloca como tema, né, a virtude da caridade, a virtude teologal, que recebemos gratuitamente no batismo. Fé, esperança e caridade. São as 3 virtudes
teologais, porque vem como dom do alto, né? E ela vai ser aperfeiçoada com certeza uma vida cristã bem vivida, né? Então ela é dada em forma de semente. Todo o estado de graça, ou todo o organismo espiritual que nos é concedido no dia do batismo, né? Como um kit de graças, podemos assim dizer, tudo é como se fosse em forma de semente, sementes muito pequenininhas e que devem ser desenvolvidas, né? E chegar ao seu fruto, que seria o grau heróico, né? O fruto. Ele começa então com a definição, lembrando o que é essa virtude da caridade como dom teologal. No domingo da 50ª, eu falei de um outro assunto que muito ligado a este, né? Que era sobre a caridade que São Paulo dizia, no hino da caridade, mas ali estava ligado ao estado de graça, que também pode ser falada caridade. Aqui, virtude da caridade, que nos capacita a ação e atos de amor a Deus e amor ao próximo. E a caridade, num sentido de vida espiritual ou de graça, estado de graça, aí quer dizer então a graça que é infundida com os dons, né, em geral, né? E aí foi tratado isso em outro capítulo, sobre esse estado de graça, vida interior, né? Temos vida interior quando recebemos o estado de graça, que também pode falar estado de caridade, né? Porque em amor a Deus, em união com Deus, por isso que é falado também em caridade. Então não é a caridade do sentido de união com Deus, vida interior, mas a caridade como virtude teologal, que é tratada então hoje, que é um dos assuntos da formação ascética e mística. E aí ele diz assim, lembrando a definição, é a virtude infusa, por isso teologal, que nos faz amar a Deus por Ele mesmo, e mais do que a nós, e a todos os seus dons. E também nos faz amar o próximo em Deus e para Deus, porque Deus o ama, e como Deus o ama. Então aqui é a virtude da caridade teologal, que vai nos capacitar a ter essas qualidades para agirmos com relação a Deus, com relação ao próximo. Então ele é bem descrito aqui, é belo como ele coloca tantos detalhes, né? Nem todos os autores colocam assim tantos detalhes como o Padre Garrigou Lagrange. É a virtude infusa e teologal que nos faz amar a Deus por Ele mesmo, e mais do que a nós, e a todos os seus dons. Então aqui referido a Deus, nós temos esses três movimentos, e depois vem com o próximo. E também nos faz amar o próximo em Deus e para Deus, porque Deus o ama. Um terceiro motivo, e aí vem o último, e como Deus o ama, por isso como Cristo nos amou e se fez oferenda e suave odor ao Pai e a nós, também devemos amar. Então assim, é como Deus o ama. Então esses 4 movimentos com relação ao amor ao próximo. E ela se manifesta, ela tem alguns sinais, não podemos fazer toda uma exposição de aula, né? Que não é uma aula, mas é apenas uma homilia, um sermão, mas colocando um conteúdo de doutrina, né? Isso é muito importante. Então, com relação a essa caridade, o movimento da virtude da caridade referida a Deus, nós temos então 4 sinais, onde nós vamos conhecer que nós estamos progredindo nesse amor, né? Andai no amor, né? Então nós temos que andar, isto quer dizer movimento em sentido de progredir para conquistar a caridade heróica, o amor heróico, né? Então é manifestada essa caridade heróica, primeiramente por um ardente desejo de agradar a Deus. E com certeza faz com que a pessoa imite a Deus, sede imitadores de Deus, como filhos muito amados, né? Então, primeira manifestação da caridade heróica, um ardente desejo de agradar a Deus.
Amar alguém, não para si, mas por ele mesmo, é querer o bem dele, querer o que lhe convém e lhe agrada. Amar a Deus heroicamente é querer, mesmo em meio às maiores dificuldades, que se cumpra a sua santa vontade e que o seu reino se estabeleça profundamente nas almas. Então aqui esse ouvir e praticar. Então nós vamos conseguir executar a vontade de Deus. Amar a Deus heroicamente é querer ao mesmo tempo, em meio das maiores dificuldades, que se cumpra a sua santa vontade e que o seu reino se estabeleça profundamente nas almas. É o primeiro sinal, então esse ardente desejo de agradar a Deus. Num processo de andar no amor, isto é, num processo de purificação, de crescimento, né? Quando nós entramos então naquilo que foi chamado de purificação passiva. A purificação ativa são as penitências e os sacrifícios que nós nos propomos. Essa é a ativa, a purificação ativa, e a purificação passiva é aquela que a providência de Deus se encarrega no dia a dia, né? Ele conduz com a sua providência, causando coisas que nos incomodem, que causam talvez sofrimento, dores, né? Então, nesse processo aí do estado de purificação passiva, que Deus te amando e proporcionando para você momentos maiores de cruz, é que então vai surgir um segundo sinal, em que a alma, assim sentindo-se amada por Deus, apesar da dor, apesar da secura, a alma gosta de se encontrar sozinha com Deus. Então manifesta então uma atitude de, assim, eu estou esmagado, triturado de sofrimento, e tem uma complacência de estar assim sozinho com Deus. É uma manifestação da caridade heróica. E esse sozinho estar com Deus, especialmente diante do Santíssimo Sacramento. E se ela continua a rezar sempre, essa alma, se sua vida permanece em estado de graça, apesar de tudo, uma perpétua oração é um sinal de amor heróico a Deus. Esse estado de purificação que vai gerar então esse desejar muito estar sozinho com Deus, é a pessoa sendo muito lúcida na percepção de Deus me amando através das tribulações, onde tem a palavra do livro da sabedoria que diz: os bens e os males, a pobreza e a riqueza vem do Senhor. Então, confortos, complacências, consolos, tribulações, cruzes, perseguições, tudo vem do Senhor. A alma que atingiu um grau de vida espiritual, ela sabe que Deus está conduzindo-a nesse estado de purificação, chamado então tecnicamente de purificação passiva. Então vai gerar esse querer estar sozinho com Deus, sobretudo no Santíssimo Sacramento, e fazendo com que a vida vire aquilo que Jesus disse: orai sem cessar. Então uma oração sem cessar, para que nós possamos nos encontrar fiéis. E vai manifestar então um pequeno fruto disso, uma alegria. Muitas vezes se vê triturado, mas esse fato de encontrar complacência na presença de Deus brota então em meio a esse estado uma santa alegria. A confirmação deste sinal, desse segundo sinal, né, de querer estar sozinho com Deus, renunciando tudo para fazer a vontade de Deus, aí a pessoa vai encontrar essa santa alegria. Ao conformar sempre mais ao seu querer, ele tem tudo o que quer e experimenta a verdade
da palavra do Salmo 5, versículo 13. O Senhor nos cerca de carinho e proteção. A pessoa experimenta essa alegria de se ver assim no seio de Deus, apesar de secura, apesar de tribulação. Uma manifestação de um fruto dentro desse segundo sinal. E o terceiro sinal, e aí que confirma o grau heróico de caridade, de conformação mais plena ao amor de Deus, né? Porque o processo é esse: nos adequar, conformar mais plenamente, imitando Deus, fazendo sacrifício e oferenda como Cristo nos amou e se entregou a Deus e a nós. O maior sinal dessa caridade heróica é o amor à cruz. Então nós vemos que o segundo sinal vai conduzir pela aceitação, pela resignação e ver Deus como provedor da dor e do sofrimento, e não os outros, né? E não as coisas, né? Deus é o provedor daquilo. E aí a pessoa começa então a desenvolver o amor à cruz. O maior sinal da caridade heróica para com Deus é o amor à cruz. Então a pessoa vai chegar então a esse estado mais espiritual, ou podemos falar assim, mais místico, né? Desse amor à cruz, e a cruz sinônimo de todos os sofrimentos. Então assim nós podemos reconhecer os sinais desse grau de amor que um dia nós queremos atingir. Então nós queremos atingir esse grau de amor que São Paulo está pedindo que nós cumpramos essa tarefa. E assim, nós vamos chegar lá um dia, conhecendo bem o organismo espiritual ou o caminho da vida espiritual através desses grandes homens de vida interior que conseguiram traduzir isso em ensinamento, em palavra, né? A gente levando bem a sério, conhecendo um pouco esses caminhos, né? Com certeza nós também teremos em nós esse grau de caridade que, se a palavra fala, ela fala para cada um em particular. Então não foi e não é para pessoas especiais ou com graças especiais. Todos nós somos chamados a ter essas graças especiais em cada um de nós. E aí a segunda manifestação, o segundo movimento é esse amor ao próximo, né? Então, um amor ardente ao próximo, um desejo da sua salvação, manifestado através de uma bondade na ação. A caridade nos leva a amar o próximo em Deus e por Ele. Isto é, porque Deus o ama e como Deus o ama, como nós vimos na definição. Ela nos faz desejar que o próximo seja todo para Deus e o glorifique eternamente. Aí nós vemos aqui o apostolado, a missão de evangelização pura. Aqui vai estar assim, num grau de pureza. Então nós temos que trabalhar na pureza das intenções, né? É quando realmente em vida de oração, em vida interior, nós chegarmos a essa caridade heróica que se manifesta com relação ao próximo nesse nível aqui, ó, nos faz desejar que o próximo seja todo para Deus e o glorifique eternamente. Então assim, é uma coisa assim tão reta, uma finalidade única que desce do alto, onde não se mistura nenhum interesse nas obras de evangelização e nos apostolados, né? Então assim, o grau heróico de caridade também em relação ao próximo, nós vemos então algo assim muito profundo, muito grandioso e desejável de ser atingido, né? Porque assim, se temos que ter reta intenção em tudo, e essa caridade nos leva a essa pureza e retidão de intenção, como não desejar esse estado, né? Então por isso, ao entrarmos em contato com um pouco de conhecimento sobre a virtude em grau heróico, com certeza devemos despertar em nós esse interesse, essa fome sobre atingirmos isso. Uma manifestação
ou um sinal dessa caridade heróica com relação ao próximo, é uma atitude de bondade comunicativa. Bondade comunicativa, e o amor ao próximo é levado até o sacrifício cotidiano e escondido. Aí nós vamos andar no amor e fazer com Cristo se ofereceu em sacrifício de Salvador, nós vamos chegar a esse sinal que estava lá no Cristo e que São Paulo diz que nós temos que ter isso em nós, né? Então, através de uma atitude de bondade comunicativa, de interesse, de transmitir realmente o bem, o amor ao próximo é levado até o sacrifício cotidiano e escondido. E aí diz o autor: eis a marca inegável da presença de Deus em sua alma. Então é sinal da autêntica presença de Deus na alma, quando nas obras de evangelização, no interesse da salvação do próximo, está assim, totalmente sem pretensão nenhuma com relação a si. Que o próximo seja todo de Deus, o glorifique eternamente, vai fazer sacrifícios cotidianos e escondido pelo próximo. E aí diz o autor: eis a marca inegável da presença de Deus em sua alma. Então, certeza da presença de Deus em nossa alma. E só para concluir, confirmando então esse pensamento, essa caridade, aí já é uma palavra mais técnica, perfeita em relação ao próximo, ela deriva da íntima união com Deus e leva o próximo a essa mesma união. Então aqui resume o que seria a caridade heróica com relação ao próximo. Ela brota, ela deriva espontaneamente de uma união íntima com Deus e vai levar o próximo a essa mesma união, elevar o nível do nosso querer, elevar o nível dessa busca autêntica de fé. Queremos então pedir a São José, nosso bom Pai, a Nossa Senhora, nossa boa Mãe, que nos ajude a começar do início. Íntima união com Deus, trabalhar aí. Nós vamos chegar à caridade heróica. Ela foi dada através do batismo, mantém-se em nós no estado de graça, como nós vimos, né? Todo esse organismo ele mantém-se pelo estado de graça, tem que fazer de tudo para estar em estado de graça. E aí então vou desenvolver essa íntima união com Deus, que nós vimos domingo passado, quando foi tratado sobre o tema da oração, e que é o grande efeito da oração, levar essa íntima união com Deus, caminho expresso para atingir a mais alta perfeição. Escutamos isso domingo passado. Caminho, qual caminho? Oração. Vai nos chegar a uma íntima união com Deus, fazendo de maneira expressa, mais rápida, atingir então grau de perfeição. Aí a caridade com certeza vai atingir esse grau heróico. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.